E agora a gente vai a Brasília falar de um outro assunto que vocês amam falar. Urnas eletrônicas. Urna com voto impresso. Há quantas anda essa história? Thaisa Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Madá. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, há quantas anda, né, essa história? Bom, hoje houve mais um protesto contra aquela decisão do TSE de limitar a votação impressa para apenas 5% das urnas, né, o equivalente a 30 mil urnas das quase 600 mil urnas que existem em todo o território nacional. Como a gente já mencionou aqui no blog, o TSE diz que não tem dinheiro para implementar a votação impressa em todas as urnas do país, avalia que isso custaria cerca de 2,5 bilhões de reais e fala que a votação impressa em todo o território nacional só deve acontecer daqui a 10 anos. Pois é, hoje a União dos Juízes Federais Brasil entrou com uma ação para cobrar, então, a implementação do voto impresso em todo o território nacional. Um pequeno grupo de manifestantes chegou até a estender uns cartazes hoje de manhã na frente do TSE, mas o protesto foi bem pequeno, não interferiu em nada no local, mas eles acabaram colocando, então, essas faixas lá em frente ao tribunal, cobrando a implementação do voto impresso. O presidente da associação já havia entrado com uma outra ação na justiça para tentar impedir um pregão eletrônico que começou hoje de manhã, começou às 9 da manhã e ainda está acontecendo, para comprar justamente as 30 mil impressoras que são necessárias para implementar o voto impresso, né, pelo menos nessa parte que o TSE vai implementar esse ano. Ele já havia, então, entrado com essa ação para tentar impedir esse pregão eletrônico de hoje, mas o pedido foi negado pela Justiça. Vamos ouvir o que ele fala. 2,5 bilhões de reais não é nada para a segurança das eleições. O que nós não podemos é eleger pessoas de duvidosa capacidade para comandar o país. Nós estamos falando de pessoas que irão comandar o país. Então, se nós tivermos dúvidas sobre as eleições, não tem preço que custe, não tem valor que possa não ser pago para isso. Bom, o advogado Modesto Carvalhosa também montou uma equipe para discutir a implementação do voto impresso no país. Eles encaminharam uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral questionando, então, essa licitação que acontece hoje, né? Isso porque existe no edital a previsão de que a empresa contratada ela deve fazer alguns protótipos dessa urna, da cabine de votação. O problema é que em 2016 o tribunal já havia contratado um outro instituto para exatamente fazer o protótipo da urna nova, né? Isso foi em 2016, o resultado foi no ano passado. Em maio, os ministros chegaram a conhecer esse protótipo da urna, não sei se a gente tem algumas imagens, a gente vai colocar isso no blog. Essa urna, então, o protótipo já foi apresentado, isso foi amplamente divulgado no TSE, e aí eles questionam, então, por que teria a necessidade de criar um novo protótipo, já que nesse pregão de 2016, nessa licitação que foi aberta, isso custou 7 milhões de reais para o desenvolvimento desse protótipo da urna que foi aprovado. Uma das advogadas que integram a equipe, então, do Dr. Modesto Carvalhosa, ela diz que há ainda uma outra preocupação em relação a essa questão, é que, segundo ela, né, os especialistas da área de ciência da informação que estão analisando esses editais, eles acreditam que há possibilidade, isso ela fala que há preocupação de que o TSE tenha que encaminhar os dados sigilosos para a empresa que está sendo contratada nesse pregão. O que eles fizeram? Nós vamos terceirizar tudo. Terceirizando tudo, passa tudo para uma empresa, para as empresas privadas. E eles fazem o quê? Um termo de sigilo para que essas empresas não contem para ninguém. A gente tem que confiar que as pessoas todas são honestas. Mas se essas pessoas, tendo esse conhecimento, eles quiserem deixar backdoors ou fazer alguma coisa que não seja muito ortodoxa, eles têm toda a possibilidade. Bom, em resposta à nossa solicitação, o TSE respondeu apenas que, então, esse pregão ainda está acontecendo, e o TSE informou que esse número de 30 mil urnas, por enquanto, se trata ainda de uma previsão.
uma previsão do tribunal. Então, segundo a assessoria, esse número de 30 mil urnas ainda não está fechado, ainda que o pregão que esteja acontecendo hoje seja para, então, contratação de 30 mil impressoras, né? A compra de 30 mil impressoras. O TSE, então, não informou se há esse risco de compartilhamento de dados com a empresa vencedora que ganhar o pregão de hoje. Eles só se limitaram a dizer que eles estão, então, respeitando a legislação, que esses dados são públicos e que o TSE está fazendo o máximo possível para garantir a implementação da lei, né? A lei que, então, que prevê a votação impressa em todo o país. Agora, Thaisa, essa é uma questão que para as pessoas acaba ficando muito complicada pelo seguinte: a partir do momento em que as pessoas começam a pensar que há uma resistência, sabe que, na verdade, o que eu sinto assim nas conversas é que muita gente preferia que voltasse a ser urninha de papel mesmo, porque começa a gerar uma desconfiança, uma espécie de teoria da conspiração. Madá, assim, inclusive um dos especialistas, né, que integra essa equipe, que assina essa ação questionando, então, o pregão que está sendo feito, ele é um professor aqui da Universidade de Brasília, é um professor de ciência da informação, e ele esteve envolvido, não sei se todos vão lembrar, de uma equipe, pelo menos aqui em Brasília, eles ficaram muito conhecidos, porque uma equipe da UNB conseguiu hackear, né, não sei nem se essa é a palavra correta, mas conseguiu hackear a urna em testes que são feitos pelo próprio tribunal, e a partir de então essa equipe começou a encabeçar essa bandeira, afirmando que a urna eletrônica ela não é exatamente segura, né? Então, assim, de fato existe essa preocupação técnica, né? Mas só para ficar claro, quando a gente fala de voto impresso, essa urna a gente vai colocar no blog mais tarde, mas assim, é uma urna que ela vai imprimir o voto, a pessoa não vai nem levar o voto para casa, isso vai ser depositado numa urna, então fica tudo lá, ela só vai conferir se aquilo que ela digitou na urna é de fato que foi impresso, então o voto impresso seria uma garantia de que a urna registrou corretamente o que ela queria, e aí depois de conferir o voto, ela não vai ter acesso a esse voto, não vai sequer tocar nesse papel, essa cédula então vai ser depositada numa urna. Olha, o pessoal aqui no chat está falando que quer ter o direito de auditar o que está nas urnas eletrônicas. É interessante, porque havia na época da urna de papel, eu cheguei a cobrir eleição com urna de papel. Eu tinha 2 anos de idade. Tinha gente, cidade interior, que fugia com a urna para casa, Brasil. Fugia, a pessoa ia embora com a urna para casa, passava lá a mulher do prefeito e levava a urna para casa. Não era seguro também. A questão é que esse sistema que as pessoas estão propondo seria você ter a eletrônica e ter o papel como controle da eletrônica. A questão é que tudo que o governo fica de resistência começa a criar um sentimento nas pessoas que depois de um tempo ele não consegue mais ser debelado por nenhum tipo de explicação, por mais verdadeira que ela seja. Porque o sentimento que a pessoa fica de que pode haver algo acaba sendo muito mais forte do que qualquer explicação objetiva. E a gente acha que está chegando nesse ponto com a urna eletrônica, você não acha, Thaisa? Né, há uma grande resistência, né? Os ministros, como a gente lembra, já chegaram a criticar a lei do voto impresso, né? Dizem que isso é um verdadeiro retrocesso. Dizem também que não tem dinheiro previsto, né? Embora a gente lembre que existe a previsão orçamentária de 250 milhões de reais para a implementação do voto impresso, né? Não está nem perto dos 2,5 bilhões de reais que o TSE alega que são necessários, mas, enfim, os ministros já criticaram essa questão abertamente em diversas situações. E aí isso vai acabando, como você falou, né, Madá, acaba criando diversos burburinhos que não são exatamente reais, assim. Então, há a preocupação de que as pessoas poderão vender o voto. Então, o TSE já deixou claro, não vai poder vender o voto, obviamente, porque você não vai levar o voto para casa como comprovante de votação. Então, assim, só que acaba que essa situação toda vai gerando uma série de rumores, né?
Bom, Thaisa, valeu. Daqui a pouquinho você está colocando tudo isso da urna eletrônica lá no site, no blog A Protagonista. Tenho certeza que vocês vão querer compartilhar isso aí, que tá todo mundo de olho nessa história. E a Thaisa volta na segunda aqui em A Protagonista. Obrigada. Obrigada, até.